Boa noite. Vamos mantendo essa nossa concentração elevada, os nossos pensamentos sempre para o alto, né? Pedindo aos nossos bons amigos espirituais que nos orientem, que estejam sempre conosco, para que a gente possa ir progredindo cada vez mais. Nós temos hoje o texto de hoje, o tema de hoje, né? É um texto do livro Fonte Viva, né? Que é o clássico às segundas-feiras, né? Escrito pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o texto destacado pelo Emmanuel diz o seguinte: ele está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para esse mundo e é certo que nada poderemos levar dele. Essa é a frase evangélica que o Emmanuel escolheu para esse texto aqui. E esse texto ele tem um título muito sugestivo, que é autolibertação, né? A libertação de cada um de nós, né? Então, para começar, que nós podemos dizer o seguinte, que muitas vezes, né, nós entendemos, as pessoas entendem, né, que a liberdade é a possibilidade de fazer tudo aquilo que a gente quer. Então este é um conceito de liberdade, né, previsto inclusive na nossa Constituição, né? Nós temos a liberdade de fazermos aquilo que a gente quer. Mas a nossa possibilidade, o nosso direito de fazermos o que a gente quer, ele vai até o limite de onde começa o direito do próximo. Então essa linha é muito tênue, nós precisamos sempre prestar muita atenção nela. Eu posso me expressar, né? Mas eu preciso entender o meu limite. Não posso estar dizendo qualquer coisa a respeito de qualquer coisa ou de alguma pessoa, enfim, de algum fato, sem a possibilidade, sem estar ciente que podemos ser, de alguma forma, penalizados por aquilo. Então, a liberdade é algo muito difícil da gente conduzir, né? Nós vivemos hoje, né, a gente está aí na televisão, na rádio, nos jornais, na internet, em todo lugar, né, com a defesa, a discussão, né, da liberdade de expressão, né? Eu posso falar o que eu quero, posso xingar quem eu quero, porque eu tenho que ter a liberdade de expressão. Você pode fazer, mas desde que você assuma as consequências depois. Então, né, nós, muitas das vezes, né, nós esperamos, ou entendemos, ou procuramos, né, ou achamos, ou pensamos, né, que a liberdade é algo que a gente pode esperar que vai acontecer, é algo que vem de fora para dentro. Ou seja, é algo que eu ou estou baseado em alguma legislação, se for o caso, ou alguém vai me ajudar, ou eu vou receber um milagre que vai me libertar. E a liberdade é de dentro e para fora. Nós temos que ter essa consciência de liberdade, né? Conforme diz o texto aqui, né, nós vemos tantas pessoas aparentemente livres, mas que na realidade vivem acorrentadas a vícios, ao orgulho, ao egoísmo, à mágoa, às ilusões da matéria. Isso é muito comum no nosso dia a dia, de que a gente cruzar com pessoas, né, que estão atreladas, que estão vinculadas
a todas essas vamos dizer assim, correntes que as prendem a alguma coisa, né? E isto não tem como a gente cair fora disso esperando que apareça uma fadinha lá com uma varinha aqui de condão, a partir de hoje você está absolutamente livre, né? Não é assim, porque a liberdade ela vem de dentro, a liberdade ela é espiritual. Nós precisamos trabalhar de dentro para fora, nós precisamos entender que nós podemos ser livres, desde que a gente se posicione de uma tal forma que a gente comece a separar, ou então consiga separar, né, muito bem tudo isso, ou seja, aquilo que é eventualmente material, né, daquilo que é espiritual. Tá ok? Bom, mais à frente, né, o texto aqui diz o seguinte, que a porta da emancipação espiritual abre-se de dentro de nós, por dentro de nós, né? Significando que cada um de nós carrega a chave da própria libertação e que ninguém poderá percorrer esse caminho em nosso lugar. Ou seja, se nós queremos ser livres, se nós queremos adquirir a condição de, enfim, de nos sentirmos livres, libertos, né? Isso depende da gente. Ninguém vai cumprir esse caminho, ninguém vai caminhar esse caminho no nosso lugar. Ou a gente vai fazer, ou a gente vai continuar da mesma forma que sempre estivemos. Cristo lá em João 8,32, ele disse o seguinte: conheça a verdade e a verdade o libertará. Uma tradução bastante simples, né, bastante singela disso, né? Ou seja, de que nós precisamos nos conhecermos cada vez mais para que a gente possa aspirar a uma liberdade maior, né? E como é que a gente vai, e como é que cada um de nós, né, vai se conhecer intimamente, cada vez mais, né? Como conquistar essa liberdade interior, né? Como sermos livres, né? E a resposta é uma só: através do trabalho íntimo, tá? Através do nosso posicionamento em relação a tudo aquilo de que a gente pensa, faz, acredita e age, né? Ou seja, tudo está relacionado ao nosso, conforme diz aqui, ao nosso trabalho íntimo. Depende da gente, exclusivamente da gente, tá? Pois nós nos libertamos do orgulho pelo exercício diário da humildade. Orgulho e humildade, né? Sempre os contrapostos, né, de que colocados, né? Libertamo-nos da mágoa aprendendo a perdoar, a compreender que todos estamos em processo de crescimento. Então, algumas vezes, alguns de nossos irmãos já estiveram aqui ou estão em algum lugar que já falaram muito sobre o perdão, né? E isso é um tema que daria para fazer uma palestra que não cabe nem em 20 minutos, né? De falar sobre o perdão, né? Mas perdoar é importante. E perdoar é um sinônimo de esquecimento. Eu não posso, eu perdoei, mas acontece que não acontece nada. Ou você esqueceu, ou você perdoou, ou você não perdoou, né? Então você tem que assumir, tá? O tempo passa rapidamente, né? Eu tenho uma historinha que eu vou resumir muito em 30 segundos, né? A minha sogra, que já é desencarnada há bastante tempo, né?
eles tinham lá, enfim, de que um negócio era chamado de armazém na época. O armazém que eles tinham, e tinha um monte de clientes, né? E eles ajudavam muito os vizinhos, né? Estavam sempre correndo, socorrendo, enfim, de todas as formas possíveis, né? E lá pelas tantas, em frente a eles, tinha um alfaiate. E tinha muita dificuldade. A minha sogra pegou, tinha lá disponível e deu uma máquina aqui de costura para ele. Deu uma máquina e, vamos dizer assim, esqueceu. Esqueceu. Foi e tal. Passou o tempo, o alfaiate desencarnou, etc. e tal. E lá numa reunião mediúnica, né, houve a manifestação dele, né, que ele estava muito, muito preocupado porque ele tinha desencarnado e não tinha nem pago a máquina para minha sogra, né? Minha sogra mas como? Eu perdoei ele, eu nem me lembrava mais, quer dizer, não tinha perdoado, tinha esquecido o assunto, mas não tinha, vamos dizer, na mais pura acepção, né, perdoado, ou ele fez bom uso, que bom, etc. Mesmo de que nem lembrava, ele era um homem assim, assado, usava uma roupa, quer dizer, estava tudo que na mente dela. Então, na realidade, ela tinha, vamos dizer, esquecido, mas o perdão não tinha acontecido. Aconteceu depois. Aconteceu que na sequência de tudo isso aconteceu. Mas é muito importante, né? Ou seja, de que você esquecer não quer dizer que de que você perdoou. Nós nos libertamos do egoísmo através da prática da caridade, que abre nossos corações para o próximo. Prática da caridade. Isso aqui nós também é outro tema que nós poderíamos falar aqui um tempão, né? Fora da caridade não há salvação. Alguém que já leu, já ouviu isso? É clássico isso, né? Okay? Nós nos libertamos da ansiedade e do pessimismo quando passamos a confiar verdadeiramente na providência divina. A libertação, nós nos libertamos da ansiedade e do pessimismo, quando a gente passa a acreditar na previdência divina, na providência, não na previdência, na providência divina. É assim, eu creio, as coisas vão acontecer de para meu bem, então não preciso, não tenho por que ficar ansioso, não tenho por que ser pessimista, porque Deus está sempre presente comigo. E, seguindo aqui um texto um pouco longo, mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, que é no cotidiano que construímos nossa autolibertação, é no dia a dia, na nossa vida diária, né? Tomando atitudes, fazendo aquilo que é melhor dentro das nossas possibilidades, dos nossos conhecimentos, né? Então aqui ele diz ele dá alguns exemplos, né? No lar, ao controlar uma resposta ríspida, e aqui cabe uma pequena historinha também, né? Que dizem que o Chico Xavier, né? Todo mundo conhece o Chico Xavier, que já ouviu alguma coisa a respeito dele, né? O Chico Xavier era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa humana, como a gente, né? E tinha também os seus momentos que às vezes ficava meio estressado, apesar de tudo, às vezes ele ficava, né? E quando ele chegava a um ponto que ele queria estourar, né, entre aspas, estourar com alguém, dizer alguma coisa, ele enchia a boca d'água e mantinha a água na boca. E mantinha, ou seja, ele estava impossibilitado de falar, não podia falar com a boca cheia d'água. E passado, sei lá, alguns segundos, 30 segundos, um tempinho, ele acalmava
engolia água, e aquele desejo dele discutir, falar alguma coisa, já tinha ido embora. Né? Evidentemente, no dia a dia é muito difícil você ter uma aguinha de para colocar aí na boca e não sair xingando as pessoas, né? Mas é a ideia em si, quer dizer, dá uma respirada funda, né? Para, se for o caso, você aí, né, solta os cachorros, mas a gente tem sempre de ter esta condição, né? No trânsito, nós devemos exercer paciência. Diz alguma coisa para todos nós aqui? Isso não. Esse trânsito louco aqui de São Paulo, né? Temos que ter paciência, não adianta. O motoqueiro atravessou, e vai atravessar ele, mais 30 depois atrás dele. É assim que a gente consegue conviver, né? No trabalho, escolher a honestidade em vez da vantagem imediata. Quer dizer, a própria frase já diz, né? Honestidade em vez da vantagem imediata. Quer dizer, você pode fazer alguma coisa para ganhar muito dinheiro, né? Vantagem imediata, né? Ou você trabalha honestamente, que as coisas vão acontecer de bom para você, né? Bom, mas na sequência, né, nós temos aqui o seguinte, de que nenhum auxílio substituirá o nosso próprio esforço, ou seja, mais uma vez repetindo aquilo que já falamos. Ou a gente se esforça porque depende da gente. A libertação de cada um de nós depende da gente. A libertação espiritual, eu estou falando, né? Ok? Depende da gente, né? Então, nós temos uma pergunta, né? De quais correntes íntimas ainda precisamos nos libertar? É que eu estou olhando lá devido à hora, tá? Será que ainda nos prendemos ao ressentimento? Ou nos prendemos à culpa? Ou estamos atrás da busca desenfreada por bens materiais? A vaidade não nos impede de reconhecer nossos limites? São todas as colocações que a gente precisa ter razoavelmente em mente para nos atentarmos a tudo isso, né? Mas a boa notícia é que a chave da mudança está conosco. É só abrirmos os nossos corações. Tá? E quando a gente se expõe, que quando a gente passa a encarar o próximo como um próximo, dedicando amor, dedicando compreensão, enfim, as coisas começam a mudar. Né? E é isso que nós precisamos fazer. Ok? Aqui, finalizando aqui, o texto diz o seguinte, que ninguém pode nos prender se não nos prendermos a nós mesmos, ou seja, nós somos libertos. E a gente é que se prende através do egoísmo, da vaidade, da busca de bens materiais. É a gente que procura correntes para ficar preso a alguma coisa, né? A verdadeira liberdade não está no mundo exterior, mas no íntimo, quando escolhemos viver em harmonia com as leis de Deus. Isso também é muito clássico e diz muito para a gente, né? Ok? O tempo meu esgotou. Que Jesus que nos fortaleça, esteja sempre conosco e que possamos encontrar coragem para esse esforço íntimo de libertação e que a paz e a serenidade que nos acompanhem. Obrigado. E nesse encerramento nós vamos então agradecendo a todos esses nossos bons amigos que aqui estiveram, que aqui estão, que aqui estarão, sempre procurando nos orientar, nos indicar os melhores caminhos, nos amparar em tudo aquilo que nós precisamos, e nisso nós precisamos acreditar, porque eles estão sempre nos acompanhando, estão sempre junto conosco. A gente perceba ou não, essa é uma realidade. Nós vamos pedindo que nosso bom irmão Jesus Cristo
também possa nos orientar, nos dizer tudo aquilo de que precisamos conhecer. Nós vamos pedindo saúde e paz a todos nós, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossas comunidades, para que todos nós possamos nos entender cada vez melhor, para que possamos nos abrirmos espiritualmente, abrir os nossos corações, para que a gente possa cada vez mais usufruir de toda essa bondade divina que está à nossa disposição e que infelizmente nós não sabemos aproveitar. Nós vamos também pedindo a todos esses nossos bons amigos espirituais que protejam, que estejam sempre junto também com todos aqueles nossos entes que já estão em outro plano, orientando, amparando, encaminhando aqueles que precisarem, para que eles possam também entender tudo aquilo de que eles estão passando nos tempos atuais. Nós vamos então dizendo o nosso muito obrigado a todos eles, pedindo mais uma vez que estejam sempre conosco. Então nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus, que Deus nos acompanhe agora e sempre.